fazer um teste de memória, nós estávamos estudando que personagem? Abraão. Se vocês tiverem o cuidado de analisar e notar, vão ver que o Velho Testamento, o Espírito Santo conta a história da vida de homens, de pessoas. E a Escritura faz exatamente essa aplicação para falar profundamente as nossas vidas, conta a história de personagens. Então todo o Velho Testamento é assim. Deus falou ao povo, o povo de Israel, e Deus, através desse povo, fala à sua igreja. A igreja está intimamente ligada a Israel. Ela tem como berço, a igreja tem como berço, todo aquele projeto de Deus desenvolvido ao longo dos anos na trajetória de Israel. É por isso que a gente vê, e os irmãos não puderam assistir ontem aquele filme que foi projetado, que é a história exatamente de uma família judaica, de uma colônia judaica ali pela Ucrânia, na época dos czares. E a gente vê a saga daquela família, que é uma saga de perseguição. Aí você percebe que toda a história de Israel na face da terra foi uma história de perseguição. Sempre Israel foi alvo do desejo da destruição das nações vizinhas. Sempre foi assim. Ainda hoje, vivendo nestes dias, vocês estão lembrados daquele líder iraniano e do Hamas, desse Hamas que era sustentado por ele, pelo Irã, dizer que o desejo deles, o propósito deles é varrer Israel do mapa, E você sabe que Israel é e serve na escatologia bíblica, na doutrina das últimas coisas bíblicas, como o relógio de Deus. E Deus sempre preservou Israel. Quando Nabucodonosor quis destruir totalmente Israel, Deus preservou um povo. Roma quis fazer isso também, e Deus preservou, porque Deus tinha um projeto, e esse projeto foi aquela perspectiva que a gente analisou ontem rapidamente de Abraão. Deus tem um programa que vem sendo executado. Jesus Cristo vai voltar, e ele vai voltar para este mundo. E onde é que ele vai voltar? É no Brasil, na China, na Índia, na Argentina? Para onde Jesus vai voltar? Ele vai exatamente voltar ali para Jerusalém, que está sendo disputadíssima hoje, que querem dividir. O Senhor Jesus vai voltar. Então, assim como aqueles que viveram antes de Jesus nascer queriam destruir Israel para impedir que Jesus nascesse lá em Judá, na pequenina cidade, ainda hoje existe aquele desejo das nações de destruir Israel para que mais essa outra profecia se cumpra. Mas é que Deus, ele tem um programa. E diz a Bíblia que nenhum dos seus planos, nenhum dos planos de Deus, quem é que completa? Será frustrado. Então o que Deus programou, o que Deus planejou, assim será e assim tem sido. E esse é o sentido da palavra amém. Às vezes a gente diz assim, amém, o que amém? Amém, amém assim seja. Mas amém é mais do que isso. Por isso que a passagem do livro do Apocalipse, no Velho Testamento, que fala amém e amém, e no livro do Apocalipse há expressões de glorificação que começa com amém e termina com amém. Assim seja, assim será. Assim seja.
assim será, assim seja o programa do Senhor, assim será aquilo que ele vai realmente executar. Então essa história de Abraão é uma história muito importante para nós. Assim como a gente não pode deixar de observar toda essa trajetória do povo de Israel pelo mundo, desde o princípio. E o Velho Testamento é uma história de Israel. Conta essa trajetória de Israel para chegar na igreja. Quando chega na igreja, a igreja passa a ser chamada como? O Israel de Deus. Outro texto fala o Israel espiritual, né? A igreja que é descendência também de Abraão. Quando Deus chamou Abraão, mandou Abraão olhar o quê? Antes das estrelas. Olhar a terra, para ver, assim será a tua descendência na terra. Mandou ele contar as estrelas. Falava de uma descendência espiritual. Da descendência terrena era uma referência a um povo terreno, Israel. Contando as estrelas era uma referência ao Israel espiritual, à igreja, uma referência à igreja. Então a história bíblica desses homens é muito importante para nós. E a gente tem de saber disciplinarmente, para quando nós lermos uma história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Daniel, desses personagens todos, a gente não ficar apenas na história biográfica, mas sempre procurar ver que através da história daqueles homens houve um projeto de Deus, É o livro que vocês estão estudando para as gincanas, qual é? Esther. Vocês já viram ali em Esther, vocês já leram isso, que coisa bonita, coisa interessante em Esther. Amã preparou aquela forca, porque ele queria acabar os judeus ali, ia destruir todos os judeus, ia acabar, porque sempre houve essa iniciativa de destruir o povo de Deus. Aí ele queria acabar com todo judeu seria extinto, todo judeu seria acabar. E aí vocês, encurtando a história, vocês veem que ele armou uma forca para enforcar quem? Mordecai, que era tio de Esther. E outras versões falam em tio também, né? Que criou, e era também pai adotivo, porque ele foi quem a criou. E é interessante que na noite anterior do sacrifício, da morte, o rei não dormiu, teve uma insônia. Aí o que é que ele faz? Aí ele pede, ele quis ler, desejou ler, estava sem sono, desejou ler. Aí mandou o seu oficial até a biblioteca do palácio para trazer um rolo, qualquer rolo. Ele não pediu o rolo que deveria. E aí ele trouxe um rolo. Aí disse, lê. Aí o cidadão vai e abre exatamente num lugar. O que foi que ele leu? Havia ali uma crônica, uns registros sobre quem? O livramento, porque quiseram matar o rei, e Mordecai ouviu e foi dizer, e aquilo foi registrado nas crônicas, estava lá. Aí Deus mandou que ele fosse. Aí percebam o grande livramento que Deus realizou na história de seu povo. Quando os babilônios chegaram, que destruíram Jerusalém, o Senhor protege alguns, levando para Babilônia, onde lá estiveram Daniel, e Daniel ficava lá no palácio, no seu apartamento, que ele era um funcionário do rei de Babilônia, pedindo a Deus para que restaurasse a Jerusalém, porque lá era a cidade do grande rei, uma referência messiânica a Jesus. Então, percebo a importância da escritura sagrada. Ela faz
ela nos leva a peregrinar. Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente estuda as Escrituras, a gente tem que se sentir peregrinos. Pedro disse que nós somos peregrinos, em terra estranha nós estamos. Cantávamos há pouco o hino, como era o coro do hino? Sou forasteiro aqui, sou forasteiro aqui. Então, essa é a nossa trajetória. Então, o programa de Deus para o seu povo, como nós vimos, é de uma peregrinação. Então, nós estamos em peregrinação. A igreja está em peregrinação, o cristão está em peregrinação. Então, vamos lá para capítulo 12 de Gênesis, que é o nosso texto básico deste estudo biográfico. Gênesis capítulo 12. Vamos ler? Vamos ler até o verso 3. Vamos ler. Ora, disse o Senhor, sai da tua terra, da terra. Então, é bonito a gente ver Deus apontando qual vai ser o fim da família, o fim da nação, o fim do seu povo. Vai ser uma bênção. Vai ser abençoado e vai ser abençoador. Então, Deus chamou Abraão, como vimos ontem, fez a chamada e lhe deu uma promessa. E entre a chamada e a promessa, o que é que existe? A gente comentou ontem rapidamente. A caminhada, que é a peregrinação. Nós não somos assim. A nossa doutrina nos ensina que nós fomos o quê? Chamados. Não é o que diz lá em Efésios, né? Chamados, pois, segundo a presciência de Deus, nós somos chamados. E aqueles que são chamados têm uma promessa, que nos é dada pelo próprio Deus. E entre a chamada, vem, e o que eu vou te dar, está a caminhada. E aí é onde a gente vê Abraão, então, caminhando, o povo de Israel caminhando, e é onde a gente vê a igreja de Cristo caminhando. É uma peregrinação. E o que percebemos também é que o que fazem com Israel é o que fazem com a igreja. Como a igreja é perseguida? Ela é perseguida como Israel foi no passado. Muitas vezes Israel era perseguido fisicamente. Outras vezes era perseguido espiritualmente. A igreja, neste mundo nosso aqui, não está sendo perseguida fisicamente. Nós temos liberdade para nos reunirmos, mas nós temos sido perseguidos espiritualmente, moralmente, com essas notícias que a gente vê, com os escândalos, com a iniquidade aumentando, com esse tempo de provação de iniquidade. Então a igreja, nessa peregrinação, vai passando por todas essas provações. Então a caminhada de Abraão é a nossa caminhada. A caminhada de Israel é a caminhada da igreja. Então, o que nós vemos é que entre a chamada e a promessa tem essa peregrinação. Estamos peregrinando. E quem peregrina já sabe que não está naquela zona de conforto que o pastor Ronildo nos falou ontem, né? Do conforto e da felicidade. Você está numa caminhada. E é uma caminhada dura, é uma caminhada difícil, é uma caminhada que tem que carregar cruz. E é uma caminhada tão pesada que o próprio Jesus disse assim: você não pode olhar para onde? Para trás. Porque se olhar para trás, o que é que acontece? Não é digno de mim, não é apto para o reino. Então é uma caminhada que a gente vai gemendo, Uma das 7 igrejas mais bonitas que a gente encontra no livro do Apocalipse é a igreja de Esmirna, que foi uma igreja do período
dos imperadores romanos, mais precisamente de Diocleciano, que foi um perseguidor terrível da igreja. Aí se você perceber ali como o Senhor coloca assim uma poesia apocalíptica e simbólica, que o livro do Apocalipse é um livro simbólico, mas ele coloca aqui ali sobre essa trajetória da igreja, e a igreja de Esmirna é uma igreja que seria uma igreja sofredora, ela representa as igrejas ou os cristãos sofredores. Então, vejam só, aquela igreja estava localizada numa das cidades da Ásia, em Esmirna, e Esmirna era uma planta, é uma planta que quando amassada, ela destila um líquido cheiroso, o perfume, a mirra, que foi uma dos presentes dados a Jesus Cristo. Quais foram os 3 presentes dados a Jesus Cristo? Ouro, incenso e mirra. Então a mirra servia como perfume. Isso mostra que aquela igreja, em sua peregrinação, ela perfumou o bom perfume de Cristo. Porque foi uma igreja perseguida, uma igreja sofrida. A igreja de Laodiceia era uma igreja opulenta, uma igreja que se caracteriza muito como o nosso século. Era uma igreja poderosa, rica, autossuficiente, uma igreja muito poderosa, materialmente falando. Jesus Cristo, no entanto, olhou e disse: olha, tu és pobre, cega e nua. Aconselho-te que de mim compres o ouro refinado, colírio para ungires os teus olhos, compre vestes brancas. E então a gente vê essa trajetória também da igreja. Nós não podemos separar a trajetória de Israel da trajetória da igreja. A história da vida de Abraão com a história das nossas vidas. Então isso aí ajuda, quando a gente lê a Bíblia, a se empolgar com a palavra de Deus. Não ser uma letra morta, que ficou no passado, esquecida. Não. A Bíblia ela é muito atual, muito presente e tem uma mensagem para nós. Então, o que é que a gente vai ver hoje? É que na medida que a gente peregrina, nós vamos conhecendo mais o Senhor. Vamos repetir aí? Na medida que a gente peregrina, nós vamos conhecendo mais do Senhor. Eu vou perguntar para quem está cochilando. Mas ele não está cochilando, Daniel. Vou falar para Daniel dizer. Gente, vai conhecendo, né, mais do Senhor. Então, qual a importância dessa peregrinação? O que foi que aconteceu com Abraão na peregrinação? O que era que Abraão conhecia de Deus lá em Ur, nos caldeus? Nada, ele era idólatra. Ali era um local de idolatria. Ele chamou então Abraão, e Abraão começou a peregrinar. Quando ele começa a peregrinar, ele vai começando a conhecer mais de Deus. Isso aqui é muito bom para a nossa vida, porque na medida que a gente vai caminhando, nós vamos aprendendo mais de Deus, conhecendo mais de Deus. E a palavra do Senhor até ordena, dizendo que nós devemos prosseguir em conhecer ao Senhor. Prossigamos em conhecer ao Senhor. Então Deus, ele é para ser conhecido. E é claro que nós nunca vamos conhecer. Eu sempre fui avesso, desde o início, não é só agora não. Quando se fala assim, alguém diz: eu vou fazer o doutorado em divindade. Eu acho que é a coisa mais sem sentido que existe. Por exemplo, o doutor é o que conhece, né? Doutor é o que conhece, tem conhecimento. Doutor em divindade. Como é que você pode conhecer aquele que é infinito, aquele que é invisível, aquele que é inacessível? Nós nunca teremos
um conhecimento pleno de Deus. Pasmem, mas até mesmo quando a gente chegar no céu, a gente vai ter sempre uma atitude de busca a Deus, porque Deus é maior do que os céus. Deus é maior do que os céus. Os céus não são o limite de Deus. Deus é maior do que os céus. Então nós sempre vamos viver buscando a Deus. Vai ser uma das motivações nossas espirituais, celestiais, é buscarmos sempre a Deus, que sempre se revelará diante de nós na Nova Jerusalém, através de quem? De seu Filho Jesus Cristo. Que Jesus disse assim, olha, ninguém jamais viu a Deus, porém o seu Filho unigênito, único gerado, foi quem o revelou. Então todo o conhecimento que a gente vai ter de Deus é por meio de Jesus. Porque Jesus, ele é infinito, ele é inacessível. Todo o acesso que nós temos com ele é por meio de Jesus Cristo. Então, uma coisa importante para a nossa vida é que a gente sempre tem de estar lendo a Bíblia, meditando na palavra de Deus, para procurar conhecer mais o Senhor. Aí eu sempre digo, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu já li a Bíblia mais de 30 vezes. Já li bem mais de 30 vezes, porque eu leio desde menino, e a mãe da gente, ela fazia com que a gente lesse a Bíblia mesmo. Aí eu confesso para vocês que todas as vezes que você lê a Escritura Sagrada, você conhece mais acerca de Deus. Se lê 1000 vezes, vai ter mais oportunidades de ir conhecendo sobre Deus. Porque Deus se revela através do Verbo, da Escritura, de Jesus. E através desta palavra nós vamos mais conhecendo. E essa é uma motivação da nossa alma. Por isso que faz bem ler a Bíblia. Pessoas que abandonam a Bíblia, que não leem a Bíblia, tá? Definham, perdem assim o sentido espiritual da vida. A vida fica mais sem beleza. Por quê? Porque está deixando de buscar a Deus. E se há uma coisa que Deus se agrada e exige dos seus filhos, é que nós o busquemos. Porque ele diz que nós devemos buscá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a alma. Quando a gente não faz isso, a gente fica triste, definha, cai em depressão, as tristezas se alongam, fica com a cabeça perturbada, que o mundo perturba. Essas notícias estão piores do que antigamente. O mundo sempre foi mundo, mas agora se chegou ao tempo de Sodoma. Qual era uma das características de Sodoma? É que divulgava o seu pecado. Hoje o mundo divulga o pecado, entra na nossa casa. Parece que não, mas essas coisas abatem o nosso ânimo, o nosso espírito, esfriam a nossa alma, e a gente acaba deixando de ler a palavra de Deus, que é de uma importância tremenda para a nossa alma. E toda vez que a gente pega a palavra de Deus e começa a ler sem pressa, meditando, e que você depois fecha e ora e se levanta, já não é mais a mesma pessoa, já mudou, é diferente, Então, a peregrinação é importante porque, respondo aí, isso aí ninguém pode esquecer, vamos lá. Porque nós conhecemos mais de Deus, a gente conhece mais de Deus. E na peregrinação, conhecendo mais de Deus, Abraão desenvolveu algumas características que acabam sendo também as nossas características. Ele aprendeu a obediência, Nessa caminhada com Deus,
ele aprendeu a obediência. Deus fez com Abraão e faz conosco assim como a gente faz com as crianças, os filhos. Vamos ensinando os filhos, ensinando. Eles vão crescendo e vão aprendendo. O ideal é que as crianças aprendam o que os pais ensinam, os professores ensinam, as boas lições, aprendam. Eu tinha uma professora que ela dizia uma coisa que eu nunca esqueço. Ela dizia sempre assim, quando fazia alguma pergunta e o aluno não sabia, ou ele tinha algum comportamento, ela dizia assim, olha, não vão sair por aí dizendo que eu sou a professora de vocês. Vão por aí dizer que eu sou a professora de vocês, porque vocês não estão aprendendo comigo, né? E o que a palavra de Deus mostra é que nessa peregrinação, conhecendo ao Senhor, a gente vai aprendendo a obedecer, vai aprendendo a obedecer. E foi exatamente o que aconteceu com Abraão. Abraão, ele aprendeu a obediência. Outra coisa que ele aprendeu, que a gente é muito falho e fraco nisso, era a determinação. Ele aprendeu a ser determinado. A gente não tem muito essa formação ao longo da nossa vida, assim, de ser determinado, né? Você tira assim por caminhada, né? As pessoas dizem, não, a partir de amanhã eu vou fazer, meu colesterol está alto, minha glicose também, eu vou fazer a minha caminhada. Aí quando é amanhã de manhã, o sol está bonito, ele acordou, o que é que ele vai fazer? Ele faz outra coisa, ele não vai caminhar. Não teve determinação. Ou então isso acontece muito comigo. Eu vou caminhar, tem aquele tempo de caminhar e a distância, mas chega num certo limite aí eu quero voltar. Eu tenho de ir até o fim, é a determinação, tem de levantar e ser determinado. Na peregrinação da nossa vida cristã, a gente também aprende isso, tem de aprender isso. Nós temos um alvo, o alvo que a Bíblia diz que é a soberana vocação. Então Deus nos chamou, está nos conduzindo e levando para esse alvo. E a gente não pode parar no meio do caminho e olhar para trás, porque se olhar para trás, disse Jesus, olha, não é digno de mim. Então tem que olhar determinadamente. É onde entra a questão da confiança. Outra coisa que nessa caminhada a gente aprende de Deus, na peregrinação que foi que aconteceu com Abraão, ele experimentou uma comunhão com Deus. A gente tem que entender assim, Deus ele é uma pessoa, ele é uma pessoa, e como pessoa ele quer ter esse relacionamento pessoal com os seus filhos. É a chamada comunhão espiritual nossa com Deus. Na peregrinação é para isso. Isso responde muito da pergunta que talvez a gente possa fazer. Mas por que eu vivo neste mundo? Por que eu vivo neste mundo? Por que a gente vive? Por que eu já podia ter morrido e não morri? Por que eu estou aqui? Por que eu estou ali? Por que eu estou acolá? Salmo 139:16 diz, os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então Deus tem o seu tempo, né? A sua régua que mede a nossa vida. E nessa régua que mede a nossa vida, é o tempo então para nós nos estreitarmos com Ele em comunhão. E a gente faz isso através da palavra, da oração, do conversar com Deus. Ultimamente eu tenho orado assim, é só um compartilhar, que não é um sermão, nem é um estudo bíblico, que a gente vai vivendo e vai aprendendo. Eu não uso assim o meio, aí, mas cada um ore do seu jeito, não me censurem, nem eu vou censurar vocês. Eu não tenho aquele hábito, por exemplo, eu vou dormir, aí me ajoelho no pé da cama para orar e dormir, ou ficar sentado e dormir. Não, eu deito. Aí deito e começo a orar, conversar com Deus, não aquela oração, vamos dizer assim, formal, mais íntima, pessoal, de um pai com um filho.
E às vezes eu deito, meu corpo não está tão bem, aí eu deito e fico numa posição bem relaxada, aí começo falando com Deus, conversando e coloco a mão na cabeça assim, e digo, Senhor, abençoa os meus pensamentos. Por vezes entra pensamento que me perturba tanto, me entristece. Tá, Senhor, dá-me bons pensamentos para que eu pense os teus pensamentos. Aí sai, abençoa, Deus, todos os meus neurônios, irriga o meu cérebro, e fico conversando, desço, abençoa, Deus, meus olhos, meu coração, pulmão, rim, vou até a planta dos pés, da planta da cabeça à planta dos pés. Interessante que às vezes eu não chego nem na planta dos pés, eu já dormi. Conversar, a gente tem que desenvolver uma intimidade com Deus, porque se a gente não desenvolver essa intimidade com Deus, a gente acaba preso àquelas orações que a gente aprendeu desde criança, que se torna repetitiva, você repete a introdução e não fala com Deus, não conversa com Deus. E o meio da gente conversar com Deus é compartilhar com o próprio Deus a história, por exemplo, de um Abraão e mostrar a Deus que vida bonita, como o Senhor abençoou Abraão. Fazer a oração, uma oração viva, um momento vivo. E quando a gente estuda na teologia que a oração é um meio de graça, a gente tem de ter na oração esse meio de graça, um meio não enfadonho, não de tristeza, não de peso, mas um meio onde Deus nos abençoa, que quando a gente fala é o Abba, Pai, né? E Deus diz assim, os meus ouvidos não estão surdos, de modo que eu não te ouça, nem os meus braços estão encolhidos, de modo que eu não te abençoe, não, os meus ouvidos estão abertos. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, a palavra de Deus, ela é viva e exige que o nosso culto a Ele seja um culto vivo. A nossa devoção a Ele seja uma devoção viva. E na vida que nós, nesta vida que peregrinamos, a gente tem que ter esse descanso de Deus, um sentido de vida, um sentido de vida. Então a gente vai ficar por aqui, aí amanhã de manhã a gente continua.